Senhor, igreja. Amém. É com muita alegria que eu estou novamente aqui para trazer a palavra a vocês, uma reflexão, na verdade, para as nossas vidas, a convite dos nossos pastores, e é muita responsabilidade. Mas assim, Deus tem falado muito ao meu coração, e o que eu trago nessa noite é uma reflexão acerca de uma palavra que ela é bastante conhecida, né? Muito conhecida, por sinal, mas assim, a cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela traz novidade de vida para as nossas vidas. Ela traz informação de que a gente precisa naquele momento, e isso eu espero nessa noite, que o Espírito Santo de Deus me conduza através dessa palavra, a alcançar as vidas, a trazer refrigério, a trazer esperança ao coração de vocês também. Porque a palavra de Deus diz assim em Romanos 15:4, que porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus, ela traz confronto, ela traz conforto, ela nos exorta, ela nos ensina, mas ela também nos traz esperança. E essa palavra de hoje está em 1 Samuel 17. Vocês abram a Bíblia e mantenham aberta, que a gente vai consultando ao longo da reflexão. Essa palavra, ela fala de uma luta desigual, onde o inesperado acontece, onde a fé é quem prevalece, onde a força vem não do braço, mas a força vem diretamente de Deus. No versículo 1 diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. E Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se na linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outros, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou as tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. E se puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos só até aí. É isso, irmãos. Esse texto em 1 Samuel revela que, assim como Davi, nós temos também as nossas aflições. Nós temos também os inimigos que parecem ser maiores do que nós. Inimigos que também arrogantemente nos afronta, que solentemente nos ataca, que nos desestabiliza. Da mesma forma que acontecia com Davi e o povo de Israel. Esses inimigos aqui no texto, eles eram gigantes. E Golias era realmente um gigante. Era um homem com aproximadamente 3 metros de altura e que vestia uma armadura praticamente impenetrável, que tinha ainda assim um escudo que o protegia, e à sua frente vinha o escudeiro. Então ele era inatingível, né? A gente pensa, ele era inabalável, ele era inatingível. E na Bíblia diz que o exército de Israel vai enfrentar mais uma vez os seus inimigos, os filisteus. E eles colocam-se em linha de batalha. De um lado da colina ficam os filisteus, do outro lado fica o exército de Israel. E eis que de repente surge entre eles um gigante, um homem guerreiro, valente, né? Um verdadeiro gigante, enorme.
e ele era guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, um homem experimentado na guerra. E diz a Bíblia nesse capítulo que ele afrontou o exército de Israel. Ele pede que dê a ele um homem para lutar e que se este homem vencer, eles serão escravos, mas se ele vencer, o povo de Israel será seus escravos e os servirão. E ele fez isso durante 40 dias, 2 vezes por dia. E nessas 80 vezes, o exército de Israel, temendo e aflito de medo, recuava. Não avançava, não partia contra o guerreiro. E assim em nossas vidas também. Nós temos uma série de gigantes. E esses gigantes são das mais variadas formas. Nem sempre são pessoas. Esses gigantes muitas vezes são traumas, são abusos sofridos na infância, que não foram tratados convenientemente e que fica nos afligindo ao longo do tempo. Gigante para a gente pode ser uma situação conjugal ruim que se arrasta, pode ser uma doença familiar, pode ser perdas financeiras, pode ser um revés que aflige você, invade a sua família, pode ser um pecado também que frequentemente lhe assedia, pode ser um vício que te escraviza. Tudo isso é gigante, tudo aquilo que é maior do que você e que precisa ser vencido. E se a gente perceber ao longo do texto, que a gente vai consultar algumas outras passagens, a gente percebe que Davi, ele tem algumas características de um vencedor, e é isso que eu queria que nós trouxéssemos para nossas vidas nessa noite. Uma dessas características é que ele não olha para a circunstância, ele olha para Deus. Ele não vê a altura do gigante como o povo de Israel, como o exército de Israel via. Ele vê a onipotência de Deus. Ele não ouve aquela ameaça. Ele simplesmente pensa que Deus entregará aquele gigante na sua mão. Então ele não fica à mercê da situação. E um vencedor, ele não desiste, né? Ele não fica avaliando a circunstância, ele fica avaliando as suas possibilidades. Ele não pensa, ele não conta quantos estão contra nós, mas ele conta com aquele que é por nós. E este que é por nós, se ele é por nós, quem será contra nós? Considerando essa passagem, a gente também vê ao longo das nossas vidas tantas pessoas, além de Davi que está aqui no texto, mas nós sabemos de pessoas que conseguiram vencer os seus gigantes. Às vezes chegam em nossas mãos informações, ou vocês podem também conhecer pessoas que venceram gigantes que ao olhar nós diríamos, não, isso é impossível. Às vezes o gigante da cegueira, às vezes o gigante da deficiência física, às vezes o gigante do abandono. E essas pessoas deram uma volta por cima de uma forma inesperada, como aconteceu com Davi. Esses gigantes têm algumas características que a gente precisa ver e que os que invadem, que nos afronta, das mais diferentes formas, também apresentam. Eles normalmente são imbatíveis, como está aí no versículo 11. Ao ouvirem a palavra dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quando o gigante das nossas vidas se coloca diante de nós, nós realmente entramos em uma situação de desânimo completo. Quantas vezes, gente, nós já tememos um sentimento, nós já tememos uma situação, nós já tememos uma circunstância, uma realidade que está em nossa volta. E isso vem para a gente para nos tirar a alegria, nos tirar a paz, nos tirar o ânimo, nos tirar o sono. E vem para desestabilizar e colocar medo no nosso coração. Era isso que esse gigante fazia com o exército de Israel. E é isso que os gigantes das nossas vidas faz quando se levanta contra nós. Então, além de imbatíveis, esses gigantes também eles são insolentes. Observa que no versículo 10... ele disse mais o filisteus: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Quantas e quantas vezes, meu irmão, nós temos sido afrontados, né? Afrontados por situação, afrontados pelos nossos medos, afrontados inclusive pelos medos e gigantes que são criados dentro da nossa própria mente, porque nós também fabricamos gigantes, os nossos próprios gigantes. Quantas vezes nós somos afrontados por um vício que não conseguimos nos libertar,
por um pecado que não conseguimos também nos libertar, e ele fica ali insolente, nos afligindo, nos incomodando, e nós não conseguimos vencê-los. Então, além de imbatíveis e insolentes, eles também são inatingíveis. No versículo 5 diz que esse gigante que afrontava o exército de Israel usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. E no decorrer do texto diz que essas escamas eram impenetráveis. Também assim, gente, alguns dos nossos gigantes nós não os venceremos com a força do nosso braço. Nós não conseguiremos derrotar simplesmente com nossa forma de agir, com nossa forma de pensar, com a nossa destreza, com a nossa inteligência. Esses gigantes nós não venceremos com armas naturais. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos, que as nossas armas deverão ser armas espirituais, capazes de destruir fortalezas e anular sofismas. Então na Bíblia nos diz que através do braço da carne, uma boa parte das vezes nós não vencemos esses gigantes inatingíveis, insolentes e inabaláveis. Uma outra característica do gigante Golias é que ele era persistente. Observe que ele vinha durante 40 dias, 2 vezes por dia, afrontar o exército de Israel. No versículo 16 diz isso: durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. É um problema que vai e que volta. Que vai e que volta. Que você pensa que já se livrou dele e ele aparece novamente para te afligir. É um problema que você pensa que já tem solução, que você já venceu. É um sentimento que você pensa que já está completamente livre, curado, tratado. E num belo dia ele se apresenta na sua frente. Essa é a característica também dos gigantes de nossas vidas. Eles são persistentes. E ele vem para nos abater, para nos intimidar, para nos fazer retroceder. É um problema que a gente precisa vencer. E aí a gente tem que buscar na Bíblia, que ela vem para nos ensinar, como dizem em Romanos, o que foi que Davi fez para vencer esses gigantes. E não foi a pedra e a funda. Ali foi só uma arma que ele utilizou. Mas assim, o que a gente precisa buscar na história de Davi e trazer para os nossos dias, para que a gente possa vencer esses gigantes. E os nossos gigantes podem até parecer formigas para outras pessoas, mas para quem os enfrenta, ele é um gigante. Esses gigantes, eles para ser vencidos, a gente tem que pensar que enquanto o povo de Israel todo, ali no versículo 26, né, ficava olhando para as circunstâncias, todo dia aquele exército estava no mesmo lugar, olhando para o mesmo gigante e fazendo a mesma coisa, nada, temendo de medo. Enquanto todo mundo olhava para a circunstância, pensando, não tem mais jeito. O jeito é fugir, o jeito é correr, o jeito é desistir. Quantas e quantas vezes diante dos seus gigantes as pessoas dizem para você, desista, não tem mais jeito. Eu já vi situação parecida com essa que não deu em nada. Você está perdendo o seu tempo, tem que retroceder, tem que voltar atrás, tem que fugir, tem que desistir. E era esse o sentimento do povo de Israel. Era esse o sentimento daquele exército. E aí aparece no versículo 6 alguém que diz, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Essa é uma pergunta da fé, essa é uma pergunta de esperança, essa é uma pergunta de alguém que tem confiança em Deus. Davi, assim como alguns Davis aparecem em nossas vidas, e quando você está super aflito, ouvindo todo mundo, toda a população, dizendo desista, não vai dar certo, não vai dar nada, e vem alguém e diz para você, apenas creia somente, tudo vai dar certo, Deus está no controle. Isso é importante porque é colocar na mão de Deus aquilo que para você é impossível. É reconhecer que com o braço da carne você não consegue resolver. Davi, quando diz isso, ele não está sendo soberbo. Ele reconhece que aquilo ali não é uma batalha pessoal. Que aquilo ali não é uma luta do seu orgulho. Mas que aquela afronta é uma afronta a Deus. E ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Então ele tem a coragem que ele tem, a força que ele tem, é porque ele sabe que aquela luta não é para ele. E que quem vai vencer aquela luta não é ele. E nesse texto também nós percebemos
que nós não podemos dar ouvidos àqueles que com medo estão fugindo. Não só que com medo estão fugindo, nós também não podemos dar ouvido àquelas pessoas que por desapontamento da vida estão fugindo. Não podemos dar ouvido àquelas pessoas que por tristeza, por decepções estão fugindo. Porque às vezes, irmãos, a gente diante de uma situação dessa, aparecem pessoas que trazem na sua história e passam para a gente isso, não vai dar nada, eu já vivi isso, eu já vi alguém vivendo isso, desista. Não vá adiante, esse gigante é invencível, essa situação é insolúvel. A gente ouve disso, e não é por maldade, não, é por vivência, é por medo. E essas pessoas estão fugindo e querem também nos fazer fugir. No versículo 24 diz, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Vamos pensar nisso, desde Abner, desde o rei Abner, que era o comandante, e todo o exército, olhava todo dia para o mesmo cenário, para o mesmo gigante, para a mesma situação, para a mesma afronta, e pensava, temos que fugir, é imbatível, é insolúvel, não tem mais jeito. E nós temos que pensar que nós não somos aqueles que ouvem a voz da maioria. Nós somos aqueles que olhamos para Deus. Nós somos aquele que não contamos assim quantas pessoas é que estão pensando o quê, e não acreditamos naquele dito popular que diz que a voz da maioria é a voz de Deus. Nós acreditamos na voz de Deus, é na voz daqueles que buscam a Deus, é na voz daqueles que diz, o Senhor é conosco, essa luta é legítima e você vai vencer. Porque se nós, irmãos, colocarmos os nossos olhos na maioria, a gente vai fugir. A gente vai retroceder, a gente vai desistir. Então a primeira coisa foi isso, Davi não olhou para aquela maioria e para aquele exército. Uma outra coisa também que é característica de Davi, e que nós precisamos tomar isso para nossas vidas, é que nós não podemos ficar lamentando as dificuldades. Nós não podemos ficar olhando para o ontem, em vez de verificar as possibilidades que nós temos hoje. Nós não podemos ficar, olha, se Davi fosse olhar para o seu passado, ele ia pensar, eu não vou para a guerra não, porque eu não fui selecionado para fazer parte do exército. Meus irmãos foram e eu não fui. Meu pai não me deu essa possibilidade, então eu também não vou lá, eu também não vou guerrear. Se nós ficarmos olhando para o passado, nós não veremos as possibilidades que surgem na nossa frente no dia de hoje. No versículo 14 diz, Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Tranquilamente, mesmo não sendo selecionado, ele não tomou isso para o seu coração e disse, não, eu não vou lá porque não me chamaram e então eu também não participo. Muito pelo contrário. Porque no texto relata que quando Abner, esteve na casa de Jessé, que é o pai de Davi, para selecionar, quando ele estava recrutando pessoas para o exército de Israel, ele recrutou os 3 irmãos de Davi. Provavelmente Abner deve ter pensado, não, esse menino é muito novo, ele não tem postura, ele não tem perfil, ele não tem jeito de guerreiro, ele não tem know-how, ele não tem conhecimento, e levou os outros. E aí a gente parar para pensar, quantas vezes em nossas vidas as pessoas estão nos olhando e dizendo que essa aí não tem mais idade para isso, não, é muito novo. Não, eu até acho que ele tem um porte físico, mas não tem preparo, não tem estudo. Ou, não, é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, mas não tem estrutura física, é frágil, não adianta. Não tem know-how, não tem preparo, não tem perfil. Não, não tem tanto talento assim, não tem dom. Quantas e quantas vezes as pessoas nos sentenciam diante das coisas que observam, e foi pensando exatamente dessa forma que o exército de Israel deixou de recrutar a única pessoa que teria coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Então, irmãos, não devemos ficar dando ouvido ao que as pessoas pensam ao nosso respeito. Nós devemos pensar que nosso futuro não está na voz e nem na mão das pessoas. O nosso futuro está na mão de Deus.
Nós precisamos ver as oportunidades que Ele nos traz hoje, independente de tudo aquilo que a gente traz do nosso passado, de tudo aquilo que a gente foi descaracterizada, de todas as vezes que você não foi aceita, não foi vista como acha que deveria ser. Pensa nas possibilidades que surgem hoje. No versículo 28 e 30 vem uma nova lição para a gente também. E talvez esse também seja um dos grandes dificuldades que Davi vai enfrentar, que são os seus críticos. Quem não tem crítico? Todos nós vivemos e somos em algum momento das nossas vidas criticados. Só que, irmãos, às vezes dizem que a crítica ela é construtiva. Pode ser, mas a crítica também pode ser altamente destrutiva. Depende exatamente da maneira que ela é apresentada para a gente. Depende da motivação de quem critica. Existem pessoas que nos criticam motivados por uma única razão. Seria nos endireitar os caminhos, nos orientar naquela forma que nós estamos erradas, nos alertar sobre os perigos a que nós estamos expostos. Essa seria uma crítica boa. Mas existe também aquelas críticas que vêm para nos emulhar, para nos destruir, para nos fazer parar e para nos fazer retroceder. Se a gente vê aqui no versículo 28, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. E então ele virou-se para outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam como antes. As críticas em alguns momentos de nossa vida, elas podem ser destruidoras. Principalmente quando ela vem de alguém que está acima de nós ou do nosso lado. Aquela crítica de um pai, a crítica da mãe, a crítica do esposo. Uma crítica que não é feita com a motivação de lhe fazer prosseguir. Essa crítica, ela pode trazer... Quantas pessoas têm suas vidas abaladas, às vezes por falta de sabedoria dos pais na infância, que jogaram uma sentença sobre a criança: você não vai dar para nada, você não sabe, você não aprende, você é burro, você é diferente do seu irmão. Essas críticas são altamente destruidoras. E se a gente vê aqui, Eliabe era irmão mais velho de Davi. E é ele que o critica severamente dessa forma. A segunda coisa é que a crítica dói quando ele vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Então, algum de vocês já deve ter passado por isso. Ser criticado na sua vida por alguém que conviveu com você e que sabe que aquilo que está dizendo não é verdade. E Eliabe viu Davi nascer. Então ele conhecia o coração de Davi, ele conhecia a postura de Davi, para dizer que Davi estava indo ali só para ver a peleja. Outra coisa que a crítica dói muito é quando vem daqueles que deveriam estar do nosso lado. Aquelas pessoas que deveriam estar remando na mesma direção. Aquela pessoa que deveria estar comprando aquela situação conosco e está remando contra, está puxando o freio de mão, está nos impedindo de prosseguir e vem com críticas duras para lhe fazer parar. A crítica também dói quando ela vem junto com destempero emocional. Veja como Eliabe, filho, arde em ira. Existe alguma razão no texto para Eliabe arder em ira contra Davi somente por uma pergunta que ele fez? Esse destempero emocional às vezes demonstra o caráter do outro. Eliabe provavelmente ardeu-se em ira porque ele estava no exército que estava retrocedendo, recuando. Quando chega um menino e faz aquela proposta, aquela pergunta, a coragem de Davi apontava para o medo de Eliabe. E muitas vezes os nossos críticos são severos e duros porque a sua coragem mostra a fraqueza dele, porque a sua vontade de trabalhar, demonstra a preguiça dele. E aí ele arde em ira. E pela pergunta de Davi: o que fiz eu agora?
da ideia de que isso não é uma coisa de recente, não foi daquele momento. Já vi em outros momentos essa ação de Eliabe acerca de Davi. E a crítica dói também por conta, além desse tempero emocional, quando o indivíduo quer assumir a posição de Deus e te julgar. Julgar coração, julgar foro íntimo. Quem de nós conhece motivação do outro? De você olhar para a pessoa e dizer, você está querendo agir dessa forma por isso. Eu conheço a maldade do seu coração. Isso é a síndrome de Deus, é você estar querendo julgar uma coisa que não é possível nem a mim, nem a você entender e julgar o outro. E se a gente observar, quando Davi vai à peleja, em momento algum, ele vai com soberba. Muito pelo contrário, que no capítulo 16, no capítulo anterior a esse, ele já tinha sido ungido rei de Portugal por Samuel, ou rei de Israel por Samuel. Ele já tinha sido, só que era só Saul morrer. Então ele poderia dizer, não, meu pai, eu não levo mais nada lá naquele exército, porque agora eu sou rei. Basta Saul morrer, que eu vou assumir o lugar dele. Procure um servo para fazer esse serviço. Eu também não vou mais pastorear ovelhas, porque eu vou ser rei. Não. Então, quando ele esteve ali levando os alimentos e para buscar a notícia dos irmãos, em nenhum momento havia soberba. Muito pelo contrário, ele estava sendo humilde. Só que os nossos críticos invertem tudo. Ele inverte a sua motivação, ele julga a sua motivação, ele inverte a sua forma de agir. E a crítica dói também quando ela tem um único propósito, que é humilhar. E se a gente observa no texto, quando Eliabe fala com Davi, é de frente do exército, junto com aquelas pessoas que estavam ali para enfrentar o gigante. Quando ele diz assim, Eliabe faz aquela crítica no sentido de dizer, quem é você, menino, para estar aqui querendo enfrentar um gigante, se você mal cuida de umas poucas ovelhas lá no deserto de Belém? Essa expressão dele era uma expressão simplesmente para humilhar Davi diante dos soldados de Israel. E algumas vezes a crítica vem para te humilhar. Essa crítica que é feita diante das pessoas que convivem com você, diante dos seus pares. Essa crítica que vem carregada de destempero, essa crítica que vem carregada de motivação, não do crescimento, de orientação, mas lhe fazer você desistir e lhe inferiorizar. Só que tem uma coisa, se a gente vê na história também de Neemias, ele também foi chamado para conversar. Os críticos queriam tirar ele do foco. Essa é a função do crítico. O crítico quer lhe tirar de fazer você desistir, quer tirar você do foco. Então não dê atenção aos críticos. E foi isso que Davi fez. Ele virou-se e foi procurar outras pessoas. Porque Deus não nos chamou para discutir com os críticos. Ele nos chamou foi para vencer os nossos gigantes. E para isso é necessário que a gente se afaste, nesse afastamento geográfico, de deixar para lá o crítico, não discuta com ele e prossiga. E foi o que Davi também nos ensina nessa passagem. A gente pode observar também no versículo 38, então Saul, um outro dado importante para vencermos os nossos gigantes. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo de sobre si. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira na mão, aproximou-se do filisteus. Irmãos, não queira ser quem você não é. Vestir roupa de rei não torna ninguém rei. Não viva de aparências. No momento da guerra, da luta, você tem que ser você mesmo. Não use armas alheias, por tantas vezes conselhos alheios para suas guerras não funciona. São armas de outras pessoas. Talvez aquela vestimenta, talvez aquela arma vai lhe levar à tua derrota. Se Davi vestisse aquilo ali, se ele se ensoberbecesse e disse, poxa, eu vou de rei, vou vestir logo essa roupa, ele não venceria, porque aquilo ali era muito pesado para ele.
Aquela roupa era fabricada com o tamanho de Saul. E Saul, a Bíblia relata que era um homem muito grande. Davi, a Bíblia relata que era franzino. Como é que vai vestir uma armadura de um indivíduo no outro? E tem muita gente querendo usar armas alheias, querendo vestir-se de forma diferente. O vestir-se no sentido de andar, de falar, de comportar-se de uma forma que não vai conseguir ter vitória na vida, porque aquela não é a sua vestimenta, não é para aquilo que Deus lhe preparou. Davi foi procurar aquilo que ele sabia usar, ele foi buscar pedras e funda. Isso aqui nos revela também, irmãos, que a gente precisa ser especialista naquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele, ao tempo que ele ficava como pastor, ele enfrentou urso, ele enfrentou leões, ele aprendeu a usar a funda, e nesse momento, então ele era especialista. Ele com a funda e uma pedra na mão, ele era um doutor, ele era um especialista, ele era um guerreiro inatingível, porque era o que ele sabia fazer. Em que também sejamos especialistas nas coisas que nós fazemos em nossas vidas. Se você é estudante, que seja especialista nos estudos. Se você é um profissional liberal, que faça aquilo que você faz com esmero para se tornar um especialista. Porque Deus nos chamou para sermos especialistas, gente. E se a gente precisa ser especialista nessas áreas comuns da nossa vida, quanto mais na nossa vida espiritual, se as nossas armas não são carnais, né? Então nós precisamos ser zelosos, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos estar ali buscando a Deus, precisamos ser especialistas na palavra de Deus também, no conhecimento. Precisamos entender que a Bíblia está ali para nos ensinar, para nos conduzir, para nos exortar, para nos confrontar, para nos confortar e também para nos dar esperança. No verso 45 diz assim: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos e o Deus dos exércitos de Israel, a quem vocês têm afrontado. Este ponto é o ponto fundamental da palavra, certo? É saber quem é que luta as tuas lutas, quem é que lhe dá a vitória. Quem luta as suas lutas, e a maioria das nossas lutas não são vencidas por nós mesmos. Davi poderia dizer que ele estava indo com a funda e com as pedras para vencer, mas ele diz o seguinte, que Deus é quem entregará aquele gigante na sua mão. Então ele tem plena consciência de que ele está sendo usado por Deus e não é por ele, nada é por ele. Talvez ainda haja derrota na minha vida e na sua vida, porque a gente ainda continua lutando as nossas lutas pela nossa própria carne, pela nossa própria força, usando as nossas próprias armas, ou usando, pior ainda, armas alheias. Talvez seja isso que nós ainda não temos tido, as vitórias que nós precisamos ter. No verso 46 diz: hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Davi está dizendo aqui, não está dizendo hoje eu vou vencer o gigante porque eu sou forte, porque eu lutei com o urso e com o leão, porque eu tenho uma fonte, uma pedra, porque eu tenho habilidade, porque eu sou especialista nisso. Não, hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Então ele reconhece nessa fala que a vitória não vem dele, que a vitória não vem do seu braço, não vem da sua experiência, porque a capacitação, meus irmãos, Deus dá para cada um de nós. Mas o suor você produz. O ensinamento você busca. O acordar cedo, trabalhar, o virar à noite, o buscar, você faz. E Deus lhe capacita. E foi isso que Deus fez com Davi. Preparou ele. E ele foi, se encorajou, ele buscou a Deus. E ele reconhecia de que nada daquilo vinha dele. Que aquele exército não vencia porque ele estava com as armas que não eram nada diante daquele guerreiro. Que um homem só fazia um desafio para um exército e esse exército fugia. Porque estavam simplesmente lutando as próprias lutas, com as próprias armas e com o próprio entendimento, com as suas próprias forças e com o seu próprio poder. Nesse verso 46, na parte B do final, diz assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Ele não diz: e toda a terra saberá quão grande é Davi. E toda a terra saberá que Davi, um pastor de ovelhas, venceu um gigante. E toda a terra saberá de que com a funda na mão ele conseguiu destruir um guerreiro inatingível e inabelável. Não, ele diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele reconhece mais uma vez que nada vem dele. Que por ele aquela luta também era de voltar atrás, era de sair correndo, era de desistir, como tantos e todos aqueles homens fizeram. E quantas vezes, irmãos, a gente vai no braço da carne, porque eu sei, porque eu posso, porque eu já planejei, porque dessa forma é que há, ou vai no braço da carne daquela pessoa que lhe dá os conselhos, porque ela já fez e deu certo, porque foi assim que funcionou, porque comigo é dessa forma. E tem hora que é hora de recuar, tem hora que é hora de afastar dos críticos, tem hora que é hora de não ouvir ofensas, tem hora que é hora de não se deixar abater pelo passado, tem hora que é hora de seguir em frente, tem hora que é hora de olhar aquilo que desponta na sua frente. Não que para nós seja sem dor, sem tristeza, sem mágoa, não, com tudo isso, com toda essa bagagem, mas é hora de avançar. E crendo que Deus fará. Que Deus colocará o seu gigante e entregará nas suas mãos. Basta que você creia nele, basta que você use as armas dele, basta que você seja especialista naquilo que ele está lhe orientando para ser. Basta que você seja especialista na palavra dele, no entendimento do que ele traz para a sua vida. Então, muitas vezes a gente pensa: e as suas guerras e as suas lutas? Você tem lutado essas lutas com sua própria força, com sua própria soberba? As lutas que você está enfrentando hoje é por vingança? Você quer vencer porque quer se vingar? Quer mostrar que você é maior do que o outro? A luta que você está enfrentando é porque você quer provar que você deu a volta por cima, que você é superior? A luta que você está enfrentando, você quer vencer porque você quer se colocar numa posição de destaque, porque você quer sair em rede nacional, porque você quer um outdoor na rua dizendo o quanto você é importante? Se essa for a sua motivação, Deus não estará com você. Você pode até vencer as suas lutas, você pode enfrentar as suas batalhas, mas não é segundo a orientação de Deus. No verso 47, ele diz assim: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. E aí, irmãos, a gente pensa que Ele é Deus que nos conduz em triunfo. É Deus que nos dá vitória, independente das circunstâncias. Se nós pararmos para pensar na nossa própria vida, existiu na vida de alguns de vocês situações que vocês venceram, que vocês olham e falam assim: não, só pode ter sido Deus. Que olhando, não poderia eu estar aqui hoje, eu não poderia estar vivendo a vida que eu tenho hoje, ainda que passando provas, claro. Mas você diria: se não fosse a mão de Deus naquele momento, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não teria sobrevivido. Eu não teria me levantado hoje. Se não fosse a mão de Deus, eu não teria vindo para o culto hoje. E essa mão de Deus não é simplesmente para vencer gigantes, não. É simplesmente para lhe fazer acordar de manhã, lhe encorajar a trabalhar, independente daquelas circunstâncias que está à sua volta, daquela realidade que está lhe afligindo, lhe incomodando, lhe inibindo, lhe amedrontando, lhe fazendo parar. Então é Ele que nos conduz em triunfo. Eu não sei quantos e nem quais são os gigantes que cada um de vocês enfrentam. Eu não sei também as lutas internas e nem as lutas externas de cada um. Não sei dos temores que cada um de nós também, cada um de vocês carregam. Mas saibam de uma coisa: nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos sustenta diante das dificuldades, um Deus que nos faz prosperar, um Deus que nos faz ver possibilidades onde ninguém vê.
Um Deus que nos faz não dar ouvido à maioria, não dar ouvido às pessoas que querem nos fazer parar por experiências próprias. E também, irmão, se você está sendo conduzido já em triunfo, se sua vida já está de glória em glória, não se ensoberbeça. Não é por você. Não é nada sobre você. É Ele, é tudo por Ele. Se você está de glória em glória, reconheça nele isso. Reconheça que vem de Deus a sua vitória. Veja que Davi em momento algum se ensoberbeceu. Veja que somente vem de Deus, que tudo que tem acontecido, que você está sendo vitorioso, que as coisas estão dando certo, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você ganhou habilidade, não é porque você foi instruído na vida. Você está tendo vitória porque Deus está lhe conduzindo em triunfo. Então a gente tem que entender que nada é por nós, nunca foi por nós. Tudo é por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Porque dele,